A passagem de hoje é Salmo 5, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Amém. Quando é que a nossa fé é provada? Provavelmente quando enfrentamos dificuldades. Em tempos normais, a nossa fé não se manifesta tão claramente. No entanto, quando nos deparamos com dificuldades e enfrentamos tribulações, a nossa fé vem à tona. O facto de a nossa fé se revelar em meio ao sofrimento pode ser um pouco desconfortável para nós, pois sentimos que ela está a ser testada através da tribulação. Contudo, não podemos negar esta realidade. Ao olharmos para diversas passagens do Antigo e do Novo Testamento, vemos testemunhos de que a nossa fé, em última análise, é refinada e amadurece através do sofrimento e da provação. Portanto, mesmo quando enfrentamos algo realmente difícil, ou estamos em meio a um sofrimento indescritível, não devemos ser consumidos pela situação, mas sim interpretá-la com os olhos da fé e avançar, esperando em Deus. Nesta perspectiva, a figura do salmista que surge na passagem de hoje oferece-nos uma grande lição e um exemplo para todos nós que trilhamos o caminho da fé. Espero que, através da palavra de hoje, tenhamos um tempo precioso para refletir sobre a nossa fé, sermos desafiados e recebermos graça. Não sabemos por qual motivo, mas parece que o salmista se encontrava numa grande dificuldade. Se olharmos para os seus pedidos nos versículos 1 e 2, ele diz: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. E no versículo 2 lemos: Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Especialmente quando vemos a hora em que este salmista ora, o versículo 3 menciona pela manhã, refere-se a este mesmo tempo, de madrugada. O seu exemplo, ao buscar a Deus como primeira atitude da manhã, apresentando a sua situação e suplicando fervorosamente, permite-nos imaginar quão grande e urgente era a dificuldade que enfrentava. Este salmista encontrou uma dificuldade, mas, em meio a isso, há algo pelo qual ser grato: o facto de ele se estar a prostrar diante de Deus em oração. Alguns de vós podem pensar: ora, que motivo de gratidão há em orar a Deus quando se enfrenta dificuldades? Mas, meus irmãos, não há graça maior do que poder orar a Deus em meio ao sofrimento e às dificuldades. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Uma situação em que se sabe que é preciso orar, mas não restam sequer forças para isso. O que é essa situação? Não é que o nosso corpo esteja fisicamente sem forças, mas sim que nos falta a vontade de orar a Deus. Significa que não encontramos sentido em orar a Deus. Pensamos: se este é o resultado de ter orado e vivido pela fé até agora, então não há motivo para crer em Deus, muito menos para orar a Ele.
e viramos as costas a Deus. Eu compreendo perfeitamente. Pode-se chegar a esse ponto porque a situação é extremamente dolorosa e difícil. Encontramos pessoas assim com frequência ao nosso redor. Dizem que Deus não ouve, mesmo que orem. Que não há necessidade de orar. E assim, acabam por se afastar de Deus. É por isso que poder prostrar-se e orar a Deus, em meio ao sofrimento e à tribulação, é uma graça imensurável. Se olharmos para o versículo 2 da passagem, vemos como o salmista chama a Deus, Rei meu e Deus meu. Na era do Antigo Testamento, o rei tinha o papel de ouvir e resolver todas as queixas e injustiças do povo. Para este salmista, Deus é o seu rei. Ele confessa que aquele que pode ouvir e resolver a sua injustiça, o seu sofrimento e a sua dor, aquele que tem poder para intervir, é unicamente o Senhor Deus. Desejo que a nossa fé seja assim. Que, em meio ao sofrimento e às dificuldades, em vez de perdermos até a força para orar a Deus, possamos lembrar-nos de que aquele que ouve e responde às nossas orações é unicamente o Senhor Deus, o nosso Rei, e que possamos prostrar-nos diante dele em oração. Nos versículos seguintes, a partir do 4, podemos vislumbrar a fé do salmista em Deus. Dos versículos 4 a 6, vemos como este salmista confessa quem Deus é para ele. No versículo 4, vemos: um Deus que não tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. E no versículo 5, os loucos não permanecerão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. E no versículo 6, ele confessa que Deus destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Em suma, para o salmista, Deus é aquele que odeia o pecado, aquele que é santo. O salmista confessa que Deus é um Deus justo que não ignora o pecado, mas o odeia e o julga. O facto de ele poder confessar isto significa, provavelmente, que ele se considera inocente perante Deus nesta situação específica. Ele declara que Deus julgará esses inimigos que o afligem, que proferem mentiras e praticam o mal, ao mesmo tempo que apresenta a sua própria inocência a Deus. A confissão deste salmista sobre Deus é clara. Deus é santo e justo. É por ter esta clara confissão de fé sobre Deus que ele pode prostrar-se diante dele mesmo em meio ao sofrimento e à dificuldade. E ele ora para que Deus atue nesta situação com a sua justiça. Presumivelmente, o sofrimento que o salmista enfrenta parece ser causado por adversários que o atormentam. Em tal situação, ele poderia ser dominado pelo ódio e pelo rancor contra esses adversários, e o seu coração poderia encher-se apenas desses sentimentos. Mas o salmista é diferente. Em vez de se focar naqueles que o afligem, ele foca-se em Deus e no seu caráter. Mesmo passando por tal tribulação, ele tem a certeza de que o Deus santo e justo intervirá nesta situação, e por isso, prostra-se diante de Deus em oração. No versículo 6, ele diz que Deus destruirá os mentirosos. Isto não é uma maldição contra o seu adversário. É uma súplica para que Deus, que tanto odeia o mal, realize a sua justiça nesta situação. Quando estais a sofrer, em que costumam focar-se? Especialmente quando estão em meio a dificuldades causadas por pessoas, por relacionamentos. Para onde se volta o vosso olhar? O nosso olhar não deve focar-se na situação ou nas circunstâncias, nem no problema ou relacionamento que nos causa dor. Devemos olhar para Deus, o nosso Rei. Deus acolherá e ouvirá todas as nossas queixas e angústias, e o Deus santo e justo afastará os que praticam o mal e concederá salvação àqueles que o temem e se prostram diante dele. O versículo 7 da passagem descreve como o salmista espera em Deus. Diz assim: Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Ele orou a Deus, manifestando a sua inocência, a razão pela qual pôde orar, afirmando a sua inocência diante de Deus,
deve-se unicamente à abundante benignidade e graça de Deus. É isto que o salmista confessa. Ele não afirma a sua inocência por arrogância. Não reivindica a sua retidão para exibir a sua própria impecabilidade. A razão pela qual pode prostrar-se diante de Deus, afirmando a sua inocência, é, como ele confessa no versículo 7, por causa da abundante graça e do amor de Deus, que concede grande misericórdia aos necessitados. É por isso que ele pode orar, e embora se sinta indigno, pode apresentar-se diante do Senhor. É com este coração que ele vai ao templo para adorar. Em última análise, a razão pela qual podemos ir a Deus, orar e prostrar-nos, é por causa da abundante graça de Deus. Nós afirmamos a nossa inocência nos nossos relacionamentos com os outros, mas na verdade, aos olhos de Deus, pode não haver muita diferença entre nós e eles. Quão melhores podemos ser do que os outros? No Salmo 14, versículos 2 e 3, diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Mesmo que, nesse relacionamento humano, reivindiquemos a nossa inocência e busquemos a justiça e o juízo de Deus em oração, a verdade é que também nós somos pecadores que não conseguem fazer o bem. O salmista está ciente disto. Ele percebe: eu não posso aproximar-me do Senhor sem me apoiar na sua abundante benignidade. É por isso que ele pode aproximar-se do Senhor com ousadia, prostrar-se em oração e adorar com um coração grato por essa graça. O versículo 11 diz assim: Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Exatamente. A razão pela qual podemos orar em meio ao sofrimento e louvar a Deus em meio à angústia é porque o Senhor protege e salva todos os que nele se refugiam. Isso é graça. O Salmo 5 canta sobre a abundante graça e o amor de Deus. O facto de Deus nos levar a prostrar e a orar em meio ao desânimo e à frustração não é algo que devamos tomar como garantido, mas sim um dom da sua graça. Por causa do sofrimento, poderíamos murmurar contra Deus e abandoná-lo. Poderíamos confiar em outras coisas que não são Deus. No entanto, o facto de podermos prostrar-nos e orar a Deus deve-se à sua graça. Além disso, a razão pela qual nós, pecadores que não somos muito diferentes desses inimigos, podemos afirmar a nossa inocência relativa e aproximar-nos do Senhor com ousadia em oração, também se deve à graça e ao amor de Deus. Se Deus não nos olhasse com favor, quem poderia apresentar-se diante do Senhor? É apoiados na graça e no amor do Senhor, que simplesmente acolhe e abraça todos os que nele se refugiam, que podemos aproximar-nos com ousadia do trono da graça e orar. Tudo é graça. Por isso, o salmista louva e adora a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Desejo que as nossas vidas também possam ser assim. Não se entreguem a um estado em que falte até a força para orar. Não se abandonem a essa condição, mas que possamos aproximar-nos e prostrar-nos diante do Senhor que nos acolhe e ouve as nossas orações. O nosso Senhor é o Deus da salvação que acolhe e protege todos os que nele se refugiam. Que todos nós possamos viver pela fé, lembrando-nos sempre da graça deste Deus.